15h15. Assim que... Senta aí, por favor. Mande para lá. Vai falar um pouco menos, né? Hein? Se o senhor conseguir, melhor para mim, para nós todos aqui, porque vai ficar... Pode começar? Pode, por gentileza. 7 câmeras, Paulo, 7 câmeras. Boa tarde a todos. Meu nome é Elísio Teixeira, sou promotor de justiça aqui do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Sou secretário-geral da CONAMP, que é a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público dos Estados, Distrito Federal e o Ministério Público da União. E trabalho em uma promotoria criminal já há 12 anos. O tema que eu fui encarregado de falar aqui, juntamente com o doutor Robalinho, é o chamado ciclo completo de polícia. Conversando aqui com o doutor Robalinho, e em razão da exiguidade do tempo, nós vamos dividir aqui o tempo, eu pretendo falar um pouco menos do que ele, e vou restringir a minha fala a um dos aspectos, uma das expressões do ciclo completo, que é o termo circunstanciado de ocorrência. O doutor Robalinho vai falar de forma mais ampla sobre o ciclo completo, sobre sua arquitetura constitucional. Eu pretendo iniciar abordando o tema de uma forma mais restrita. Então, o que nós temos a falar sobre o termo circunstanciado de ocorrência? Primeiro, que o Ministério Público é ampla e absolutamente favorável à sua implantação, ao seu desenvolvimento e ao seu aperfeiçoamento. Não vemos, ao contrário de que muitos têm falado por aí, de que há empecilhos ou impossibilidades legais à sua implantação. O termo circunstanciado, ele está intimamente relacionado à estrutura dos juizados especiais criminais. O termo circunstanciado é, na nossa visão, um instrumento que serve unicamente para relatar um fato que vai ser analisado no momento adequado em sua autoria e materialidade por um promotor de justiça e por um juiz de direito. As vantagens da sua implementação são diversas. Primeiro, ele efetiva de forma plena os princípios do juizado especial criminal. Quando a gente fala em simplicidade, quando a gente fala em efetividade, quando a gente fala na informalidade, em economia processual, tudo isso é sinônimo de termo circunstanciado. E a observância dos princípios do juizado especial vem acompanhado, não se dissorcia de qualquer violação a direitos ou a princípios legais ou constitucionais. A realidade que hoje nós vemos é um trabalho burocratizado, um trabalho com formalidades que entendemos excessivas e que se traduzem numa repetição de trabalhos já realizados. Tentando ser mais claro, e aqui me penitenciando pela eventual falta de didática na explanação do tema, o que vemos na realidade, no cotidiano, do dia a dia, das promotorias e das varas de juizados especiais criminais, é que a Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, eles atendem às ocorrências, ouvem a vítima, ouvem o autor do fato, ouvem as testemunhas, e hoje, o trabalho que eles realizam é encaminhar essas pessoas para uma delegacia de polícia. O trabalho que é feito na delegacia de polícia, e aqui não se trata de qualquer crítica, de qualquer demérito ou coisa dessa natureza. Estou apenas descrevendo objetivamente como acontece hoje. As pessoas que são atendidas pela guarnição da Polícia Militar ou pela Polícia Rodoviária Federal são encaminhadas a essa delegacia de polícia e lá o único ato que é feito é a formalização dos fatos que já foram
descritos, já foram devidamente registrados por aquela guarnição da Polícia Militar. Aqui, nós não temos atos investigatórios por natureza, porque a situação ela é evidenciada, ela é descrita, ela é constatada de plano. Não temos qualquer restrição ao direito de liberdade, porque, com a implementação do termo circunstanciado na modalidade prevista no ciclo completo, em que a guarnição da Polícia Militar ela mesma vai fazer essa lavratura do termo circunstanciado e encaminhar para a vara do juizado especial, nós teremos a simplificação, não haverá necessidade de que o autor do fato, a vítima e as testemunhas permaneçam sob a custódia de uma guarnição de polícia, permaneçam no recinto de uma delegacia de polícia, por tempo, por vezes, e isso a realidade e a rotina do dia a dia demonstra que não são minutos ou poucas horas, são várias horas em que as pessoas ficam aguardando a formalização de uma situação fática que, na sistemática dos juizados especiais, como regra, não apresentam qualquer complexidade e, repito, qualquer ato de natureza investigatória que justifique a participação ou a atuação necessária e exclusiva da Polícia Civil. Então, falando dos aspectos positivos, nós vemos uma simplificação, uma desburocratização e uma melhor utilização dos recursos públicos, que todos nós sabemos são extremamente escassos e precisam ser sempre melhor utilizados. Falar que há usurpação de função pública, falar que há o encaminhamento de cidadãos para quartéis de polícia, falar que teremos a volta de qualquer espécie de ditadura ou de ambiente ditatorial, é tentar desviar a discussão dos seus aspectos técnicos e da sua realidade, que, repito, nem de longe permitem essa aproximação que algumas pessoas querem fazer. E, por fim, teria ainda vários outros aspectos para tratar a respeito do termo circunstanciado e do ciclo completo, mas o doutor Robalinho precisa do tempo para fazer a explanação mais genérica da arquitetura constitucional, do sistema como um todo. Eu termino aqui dizendo que essa questão do termo circunstanciado e da sua lavratura pela Polícia Militar e pela Polícia Rodoviária Federal, ela já foi objeto de análise no âmbito aqui do Ministério Público do Distrito Federal, pelas suas câmaras de criminais reunidas, que a unanimidade reconheceu a legitimidade dos promotores de justiça para receberem esses termos circunstanciados, ou seja, não há nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Conselho Nacional do Ministério Público, que é o órgão de controle externo do Ministério Público de estatura constitucional, já teve a oportunidade de analisar também essa questão e também, de forma firme e de forma incisiva, considerou válidos termos de cooperação, nesse caso específico, entre o Ministério Público de Goiás e a Polícia Rodoviária Federal de Goiás. Também o Conselho Nacional do Ministério Público considerou que o termo circunstanciado de ocorrência obedece aos ditames legais e constitucionais. Então, nós temos a firme convicção de que a implantação do termo circunstanciado não precisa de qualquer mudança constitucional ou legal, porque a Lei 9.099/95, quando fala de autoridade policial, fala do policial militar, fala do policial rodoviário federal, e também não vemos qualquer dificuldade em que esses policiais
no exercício de suas atribuições, exerçam o papel que lhes foi concedido pela Lei 9.099 e que não há vedação na Constituição Federal. Eu vou parar por aqui, vou aguardar o doutor Romarinho, se precisar, eu retorno. Falou. Você quer emendar direto? Agradeço, doutor Paulo. Saudar todos hoje à tarde, pela presença aqui hoje à tarde. É um prazer sempre estar no fórum. Vejo daqui tantas caras conhecidas de lutas pela segurança pública no Brasil. Saúdo meu querido amigo Elísio, saúdo os meus colegas de Gabinete Integrado de Segurança Pública, saúdo o Coronel Bianchini, saúdo o doutor Sobral, nosso querido companheiro de lutas da Associação dos Delegados de Polícia Federal. O que eu queria colocar aqui, complementando o que Elísio falou, dessa questão do ciclo completo, é pelo menos fazer uma separação da discussão de como é que ela está ocorrendo no Poder Legislativo e cada degrau em que a gente tem que enfrentar a questão. Primeiro, queria lembrar de que a PEC 431, existem várias outras que estão lá pensadas, mas acho que a 431, da autoria do deputado subtenente Gonzaga, é que a que traz a maior simplicidade e a maior possibilidade de avanço agora. Ela simplesmente transforma os artigos da Constituição necessários para permitir que avance a arquitetura constitucional do ciclo completo de polícia. Nós todos sabemos que um dos problemas que nós temos como operadores do sistema de justiça criminal do Brasil e de persecução criminal no Brasil, temos que reconhecer a nossa ineficiência. Nossos resultados não são bons. Então, temos que olhar para fora, enxergar o que são os bons exemplos, tentar trazer para a nossa realidade o que tem de melhor. Duas polícias que não conversam entre si e que têm atividades estanques, uma parando num determinado ponto e a outra que não pode ser ultrapassado pela outra, não é uma boa alternativa, nem é alternativa utilizada em nenhum lugar do mundo. É uma alternativa que leva à perda de tempo das duas instituições. Se há perda de tempo, perda de trabalho e de recursos das duas instituições, significa perda de eficiência do sistema como um todo. A ideia de discutir na Constituição o ciclo completo é quebrar da arquitetura constitucional essa divisão rígida e permitir que a gente discuta modelos de atuação. E aí, então, a primeira coisa que eu gostaria de lembrar é isso. Não está se discutindo ainda um modelo quando se discute a PEC 431, a PEC 430, e eu acho que ainda não é o momento mesmo. E aí, partindo já para alguns degraus concretos, queria colocar algumas questões que são... A gente teve um ciclo de debates ano passado, foram 12 audiências públicas pelo Brasil inteiro, promovidas pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, e questionamentos vários, muitos deles válidos, e que têm que ser discutidos, têm que ser postos, têm que ser enfrentados, foram colocados pelo Brasil. Então, um deles, a questão do TCO, que foi muito bem abordada por Elísio, que eu não vou explorar mais. Queria dizer a vocês o seguinte, pelo menos é essa a nossa visão clara, a nossa visão dentro do Gabinete Integrado, é a visão do Ministério Público Federal, do Ministério Público Brasileiro como um todo. A lavratura de TCO não precisa de alteração legislativa nenhuma. Com a arquitetura constitucional e legal atual, ele já pode ser feito pelas polícias militares e rodoviárias federais, como estão sendo feitas em vários lugares do Brasil. Porque o TCO não tem, como disse Elísio, nenhum componente investigativo. Então, não se trata de invadir qualquer seara da Polícia Civil, da Polícia Investigativa, simplesmente porque componente investigativo nenhum ali tem. E a lei própria fala de autoridade policial, e não necessariamente de Polícia Civil, e quando na lavratura do TCO. E o Supremo Tribunal Federal já disse, em algumas oportunidades, o Judiciário tem reconhecido sistematicamente, de maneira majoritária, há decisões minoritárias em contrário, mas de forma majoritária, de que a autoridade policial pode ser qualquer policial que esteja devidamente responsabilizado por aquele momento. Em termos práticos, não há nenhum motivo para que fique apenas com a Polícia Civil, como o Elísio já colocou. E lembro mais, eu sempre digo isso, é um jogo de ganha-ganha. Eu não entendo muito as resistências, eu até entendo, mas compreendo que é uma questão mais corporativa e um pouco de resistência de quebrar alguns paradigmas para a gente avançar. Porque, do ponto de vista racional, as duas polícias ganham. A Polícia Militar
não é apenas que ganha uma atribuição, que eu acho que já está posta nessa questão do TCO, isso não há nenhum questionamento. Ela ganha tempo, ganha possibilidade, já que ela que tem, em boa parte dos casos, é quem chega em primeiro lugar, ela mesma vai fazer a lavratura, como existe em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em tempo recorde, dispensa as pessoas que estão envolvidas e o processo já termina ali mesmo. E ganha a Polícia Civil, que fica com mais tempo para se encarregar do que é sua atividade precípua, que é investigar os crimes onde falta realmente desenho de autoria e de materialidade por completo. Não vai fazer uma atividade meramente burocrática. Mas, até aí, nós estamos falando de algo que, na nossa visão, não precisa de alteração da segurança pública como um todo. Ainda há polêmicas em vários estados, aqui no Distrito Federal é um deles, tá? Em várias unidades da Federação, sobre a implantação prática. Mas não acreditamos que precise de nenhuma alteração legislativa. Daí em diante, contudo, é preciso sim. E o que é o daí em diante? O ciclo completo não para, obviamente, no TCO. Mas aí, depois da alteração da arquitetura constitucional, vai ter que se discutir alterações legislativas. Há vários modelos no mundo, e estudos, nós estamos no Fórum Brasileiro de Segurança Pública, estudos do próprio Fórum, que o próprio Fórum já divulgou, já coloca modelos diferenciados. É possível avançar mais e dizer, olha, é mais eficiente, como existe em alguns lugares do mundo, que cada polícia atue em determinada zona geográfica. Eu me lembro de uma das exposições ano passado, uma das audiências públicas, que foi em Goiânia, veio o adido, um dos adidos da França aqui, que é um gendarme, que apresentou a situação francesa, em que, lá, até cidades, eu não estou falando de memória, mas até 100 mil habitantes ou coisa do gênero, cidades menores, são espaço da atuação da Polícia Militar, da Gendarmerie, e das outras da Polícia de Estado. É uma divisão. Tá? Uma divisão totalmente geográfica. Existem outras proposições que a divisão seja por espécie de crime. Existem outras proposições que seja por situação jurídica. Eu acho que o Brasil, e aí eu vou colocar uma proposta de discussão, mas eu quero lembrar o seguinte, o que nós estamos maduros para fazer é a mudança da arquitetura e partir de uma vez por todas para a implementação do primeiro passo, que é o TCO. Os demais, mudando a arquitetura constitucional, aí nós vamos ter o espaço para, numa segunda etapa, discutir esses modelos. Não vejo ainda uma unanimidade ou que estejam maduros com o modelo que a gente vai seguir. Mas proponho, a nível de discussão, nós estamos aqui no Fórum Brasileiro, portanto, com gente tão referenciada, algumas ideias. Onde é que nós podemos avançar nesse mesmo regime do TCO, no jogo de ganha-ganha? Para mim, a primeira coisa que tem que ser discutida é o flagrante. Quantos crimes, e aí eu falo mesmo de crimes graves, isso tem que ser enfrentado. Crimes graves, roubo à mão armada. Quantos roubos à mão armada, crime, portanto, grave, roubo qualificado, nós temos em cada uma das nossas cidades, em que se constata o flagrante, ou seja, a Polícia Militar, que é quem está na rua, na polícia ostensiva, tá, encontra o sujeito em pleno exercício, ele é alcançado muitas vezes com a arma, com os objetos que ele... Está tudo pronto. As testemunhas são os próprios policiais, são as testemunhas instrumentais, e mais a vítima que está ali, já está tudo pronto. Conteúdo investigativo necessário, praticamente nenhum. Uma perícia ou outra na arma, tá, que pode ser perfeitamente solicitada pela própria Polícia Militar para complementar dentro da autonomia da polícia. Numa situação como essa, por que demandar, a mesma coisa do TCO, por que demandar burocraticamente passar para a Polícia Civil apenas para carimbar o trabalho, repetir o trabalho que está sendo feito? Quando a Polícia Civil poderia e deveria estar concentrada no trabalho investigativo que precisa de um complemento. Então, esse é o primeiro passo, mas isso precisa de alteração legislativa. Meus companheiros do Gabinete Integrado de Segurança Pública, mesmo representações da Polícia Militar, sabem que nós sempre dissemos isso. Isso não é possível ser feito sem o segundo degrau, sem mudar primeiro a arquitetura constitucional e depois uma alteração legislativa qualquer. Existem mais. Existe uma outra proposição que me é simpática, que aí vai ter que ser discutida muito, quais são os limites, se vai ser um limite rígido, como na França, de número de habitantes, mas a realidade é que nós conhecemos dos estados, o Coronel Bianchini está aqui, Minas Gerais é sempre citado, tá? Eu não sei se eu estou muito impregnado pelos exemplos sempre colocados pelos meus amigos Éder e deputado Sebutânio Gonzaga, mas eu fico sempre com Minas na cabeça, inclusive por conta do número de municípios. A imensa maioria dos municípios de Minas, e Minas é o estado com o maior número de municípios do Brasil, não tem delegacia funcionando, seja à noite, seja durante o fim de semana, sem contar os municípios que simplesmente não têm delegacia. Contudo,
Qual é a polícia que está presente em todos os lugares nesses pontos? É a Polícia Militar. Pela estrutura brasileira, é quem tem capilaridade e quem está lá presente. É possível se fazer um recorte de que crimes, mesmo crimes que não estejam de flagrante, você criar uma estrutura, é mais fácil criar a estrutura da Polícia Militar, que já está lá, para resolver crimes mais simples, complementando os crimes de flagrante em que eles estivessem em qualquer lugar. Para mim, isso já seria, esses 2 degraus, um avanço significativo. Confesso, e aqui eu problematizo, que eu não tenho uma posição fechada, nem a NPR tem uma posição fechada, nós não chegamos a discutir, sobre um avanço mais agudo, por exemplo, de dividir por tipos especialmente de delitos. Eu não vejo com simpatia isso. E até quero lembrar de que isso poderia dar uma determinada polêmica, porque podemos chegar numa situação semelhante à do Chile. No Chile, quem direciona para uma polícia militar, para uma polícia civil, é o Ministério Público. Porque, no final das contas, quem vai apresentar ao judiciário a imputação é o Ministério Público. Não seria o Ministério Público, no final das contas, que definiria, olha, o crime aqui é esse ou aquele, vai para a Polícia Civil ou vai para a Polícia Militar. Eu não sei se essa é a arquitetura que mais vai enriquecer o país. E, certamente, para mim, levando em conta que nós queremos avançar, e avançar com ganhos para todos os lados, ganhos para o sistema, eu acho que poderia gerar até mais conflitos, não é o caminho, talvez, mais adequado. Então, o que eu queria trazer para os senhores, como tese, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, é de que vamos quebrar paradigmas, vamos quebrar preconceitos, não vamos nos amarrar em nenhum tipo de busca de questões corporativas e vamos analisar o sistema como um todo. Impõe-se discutir, impõe-se assumir o ciclo completo de polícia, porque o ciclo completo de polícia é um regime mais eficiente. O primeiro passo dele é o TCO. O TCO é uma questão de quebrar resistências, porque não precisa de alteração legislativa nenhuma. E, com todo respeito, eu insisto isso a todos os meus amigos de Polícia Civil que resistem com alguns argumentos. Eu não acho que os argumentos se sustentem. Tá? No caso do TCO, é um jogo de ganha-ganha. A Polícia Civil ganha também, ganha tempo para suas atribuições precípicas. Não há o que discutir. Na alteração legislativa, é possível, e eu tenho que dizer com honestidade intelectual, nós estamos num lugar onde estamos todos sentados do mesmo lado, a favor da segurança pública, e temos que ter honestidade intelectual. Os outros avanços todos tiram, até certo ponto, a atribuição da Polícia Civil. E, portanto, é uma discussão que merece ser feita com consciência. Temos que reconhecer e discutir com eles que é um avanço, que eles podem ceder, porque vão perder aqui e vão ganhar mais eficiência ali. Não TCO nem isso. A arquitetura constitucional para permitir esse segundo degrau é o segundo ponto. A PEC 431, para nós, é a que é a mais simples e a que merece avançar, está hoje anexada com a PEC 430. Aprovarmos isso no Congresso Nacional, como está caminhando para fazer. No segundo momento, sentarmos todos para discutirmos, que aí vai ser preciso alteração legislativa, projetos de lei, qual é o desenho do ciclo completo que deve avançar. E, na minha visão, eu proponho esses como linhas de menor resistência no melhor sentido da palavra, linhas que vão ajudar a todos. O flagrante, quando está realmente pronto, e quem poderia julgar